na escola é assim que funciona com ele. E aí depois da escola, quando a criança que ela tem alguma dificuldade, né, vamos dizer assim, problema, né, no caso do Léo ele precisa, né, de atenção, ele não vai pro Gakudo. O Gakudo é uma sala depois da aula para mães que trabalham, né? No caso do Léo, ele vai, mesmo mesmo se eu não trabalhasse, ele poderia ir porque ele precisa, né? Ter fazer essa atividade. Então ele vai pro Day Sabso, que é para crianças especiais, né? Lá ele brinca, faz atividade, ajuda ele na coordenação fina, porque a coordenação fina é a coordenação fina? Coordenação motora? Coordenação motora, gente, desculpa se eu falar alguma coisa errada, tá? Uma coordenação motora fina dele é bem abaixo, né? Então, assim, elas fazem atividade para ajudar a fortalecer. Ele na escola ele não come de hashi, ele come de garfo, né? Eu levo cetim, sabe? Para ele comer. Tá tudo bem, né, gente? O importante é que tá comendo. Mas ele tá fazendo essas atividades pra um dia ele, né? Mas ele já tá mostrando interesse também pra comer de hashi. É isso, gente. O acompanhamento dele hoje é isso, né? Ele vai no neuro cada 6 meses, vai no Day Sabso, que é a ajuda, né? É a ajudinha a mais da escola. E na escola tem todo o suporte, né? Toda a professora que fica com ele. E ele tá evoluindo bastante. Hoje ele fala normalmente. Bom, vocês veem aí, né? Nos stories aí, quando eu filmei ele, tem os vidinhos dele aí, ele fala normalmente. A primeira língua dele é japonês e tá tudo bem, gente, porque eu quero que ele se comunica. Tudo bem que se um dia a gente for embora, né, ele vai precisar falar português, mas a gente tá ensinando, né? Não é que, deixa ele... Não, a gente tá ensinando, mas a primeira língua dele, por enquanto, é japonês e tá ótimo, porque eu consigo Ele consegue me contar as coisas, eu consigo perguntar as coisas, eu tenho diálogo com ele e isso não tem preço, né, gente? De poder conversar com os nossos filhos. Mas ele entende também bastante coisa em português, E se ele fala em português... Depois que minha mãe veio pro Japão, ele aprendeu mais, mas se a gente fala em português, ele não entende, ele pergunta em Nihongo o que é, e tem muita coisa que ele fica traduzindo também. Se a gente fala em Nihongo, ele fala em português, ele é bem... Ele lê hiragana, katakana, igual as outras crianças. Tudo que as outras crianças fazem, ele faz. Não tenho que questionar, né? O Léo, ele é uma criança muito... Ele é esforçado, assim, você vê que ele é esforçado, ele faz as tarefinhas. Claro que não é, né, gente, 1000 maravilhas, né? Ele dá o choro dele, ele se estressa, ele, graças a Deus, não tem crises, assim, tipo, de se bater, mas ele fica nervoso. Quando ele era pequenininho, teve uma época que ele começou a bater a cabeça na parede, mas foi um tempo, assim, e graças a Deus ele parou depois. E hoje ele não uma coisa que ele, assim, que tem assim que ser... Quem convive com ele percebe diariamente é que ele repete, né? Ele repete muito, tipo, se eu pergunto uma coisa, às vezes ele pergunta, gente, como que é a palavra? Eu pergunto e ele repete a minha pergunta e depois ele responde. Isso se chama ecolalia. Ele tem ainda isso, diminuiu muito, com 3, 4 anos era demais, se ele repetia o tempo todo,
Desenho, ele via e voltava, via e voltava, via e voltava, a mesma coisa 400 vezes. Musiquinha 400 vezes. Tem vários vídeos dele, ouvia a musiquinha e voltava e ficava naquela música o dia inteiro. O que mais que ele fazia? E hoje ele não faz. É isso, às vezes ele ainda volta os desenhos, mas ele não é mais, a gente explica pra ele. Hoje ele entende, né? Então a gente explica, Léo, né, não assiste só uma vez, não precisa voltar. E ele pede, eu posso assistir mais uma vez? Aí eu falo, então tudo bem, vá mais uma e chega. Aí ele vem e chega. Então assim, ele evolui bastante, né? Quem convive com ele assim né, gente, ser humano normal, né? Não tem que falar dele, né? Mas acho que é isso, gente, que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. Como eu descobri, né? Como foi o tratamento dele, como está sendo o tratamento dele, porque, né, ele sempre vai precisar de um tratamento. E o neuro, ele vai a cada 6 meses, como eu disse. E é isso. Eu vou contar aqui, gente, um pouquinho, porque dos momentos difíceis, né? Assim, porque tem muita gente que fala só coisa boa, né? Ai. E assim, criar um filho é difícil, educar um filho é difícil. E criar um filho autista é mais ainda, porque assim, o diálogo é diferente, né? O Léo, ele aprende muito, como fala, visual, né? Então, hoje em dia, como ele entende o que eu falo, eu não preciso, mas quando ele tinha 3, 4 anos, a minha casa era cheia de papel. Papel ensinando a ir no banheiro, é hora de comer, é hora de escovar dente, é hora de dormir, não pode chorar, não pode bater, tudo era papel. Tudo era papel, com bolinha assim e X que não. Então, tudo era visual, né, pra ele, porque ele não entendia o que eu falava, então eu tinha que mostrar. Hoje em dia eu não preciso mais usar tanta fotografia assim, né? Mas antes precisava. Acendi a luz que tá ficando escuro. E então hoje eu consigo ter um diálogo com ele, não preciso ficar enchendo a casa de... Mas às vezes é bom, às vezes a gente faz visual também com ele, que daí também dá certo, né? Com horário de game, assim, né? Muitas vezes eu escrevo o horário, como ele sabe a hora, como eu disse, como ele sabe hora também, gente. Então ele aprende muito rápido. Então assim, como ele sabe a hora, a gente explica pra ele, ó, tá hora você vai parar de jogar game. Então não precisa ficar desenhando, né, e tendo figurinha. Mas quando ele era pequenininho, tinha, né, pela casa, espalhado pela casa todinha. E ajudou muito, viu? Ajudou muito, e eu indico quem tem filho pequenininho, que não fala ainda, que não entende, enche a casa de fotos, gente. Aqui é o banheiro, aqui não pode chorar, o que não pode e o que pode. E toda vez que ele chorar, der crise, você vai lá e aponta. E isso, gente, é ótimo. Então, como hoje ele já entende, eu não preciso fazer mais isso, né? E eu passei no começo, ainda passo, porque, né, gente, né, tudo é perfeito, né, tudo é maravilhoso. Então, assim, quando ele era pequenininho, ele não parava, ele saía correndo, tipo, eu saía passear com ele, ele saía, ele não tinha medo ele não tinha medo, ele não sabia o que era perigo. Então, assim, era muito difícil. Ele não entendia o que eu falava, ele não entendia o nome dele. Então, assim, ele não parava, né? Ele não era uma criança quietinha. Então, se a gente saía, tinha que ficar correndo atrás dele, porque ele não parava. Se ele fosse embora, a gente chamava ele, também não adiantava de nada, porque ele não atendia o nome dele. Então, assim, foi uma época bem
estressante, assim, porque a gente evitava de sair, porque, né, a gente ia sair e tinha que sair correndo. Atrás, a gente nem conversava, a gente evitava de ir à casa de amigo, porque se a gente ia na casa de amigo, ele andava, e aí meu marido tinha que ficar correndo atrás dele, ou revezava pra poder conversar. Então, assim, a gente evitava de ir pra não dar dor de cabeça. E isso durou de 1 ano e meio, 2, 3, até uns 4 anos e meio, foi parar com 5. Depois que ele começou a entender assim, que a gente, sabe, que a gente começou a poder sair. Ele ia no mercado, ele dava as crises dele de choro, e aí ele se jogava no chão. E ali, gente, eu deixava, porque eu ia fazer o quê? Eu tava com o outro pequenininho no colo, e ele lá no chão, então eu deixava. Muitas vezes eu fingia que eu ia embora e ficava vendo ele de longe, pra ele não ficar se jogando no chão. Gente, eu lembro assim, me dá até desespero. Então, ele saía correndo. Uma vez eu tava passeando com ele, com o Vini, aí eu soltei a mãozinha dele assim, porque ele ia ver uma florzinha, e tava na avenida, e ele eu pisquei e ele saiu correndo, e que caminhão passando. Aquele dia minha alma saiu do corpo e voltou. Eu não sei como que eu chamei ele parou. Ele não sentia dor. Se ele caía, teve uma vez que ele caiu, se tachiou no chão assim, que eu falei, nossa, quebrou o moleque todinho. Ele nem tchum. Eu falei, gente, como que não chorou uma criança de 1 ano e pouco? E aí depois que eu fui entender, né, eles não entendem, né, dor, assim, eles não entendiam. Hoje já, né, então assim, tudo se evolui, gente. Hoje ele tem medo das coisas, ele fala que ele tem medo, ele fala que dói. Então, hoje é, né, normal. Não tem, como fala, dificuldade nessa parte, né? Ele não tem mais dificuldade nessa parte de falar, o medo, de dor. Antes ele não tinha, quando ele era pequenininho. Nada. Essa era a parte difícil, assim, né? Era bem intenso, assim. E a parte feliz, eu lembro que com 10 meses ele falou mamãe e papai. E ele passou o dia inteiro me chamando de mamãe. E aí no outro dia nada. Eu falei, nossa, ele tinha 10 meses. E eu nem atraso, nem autismo, nem nada, né? Pra mim, com 10 meses eu nem cogitava isso. Tudo começou com 1 aninho. E aí tá. E aí depois fez 1 ano, né? Fez 2, ele não falava e nada. E os filhos das minhas amigas, tudo bom? Mãe. Eu lembro que postava, né? Ai, falou mamãe. E eu nada. Gente, eu ficava... Acho que foi a parte mais assim... Não foi a parte mais difícil, claro. Mas foi o que doeu mais. Porque eu queria tanto ouvir mamãe. Tanto. E aí, com 3 anos, ele falou. Mamãe nunca mais parou. Agora que eu falo pra ele, Léo, por favor, Léo. E ele sempre foi muito... Outra coisa que eu notava muito é que ele é muito inteligente. E quando ele era pequenininho, ele não conversava, mas assim, as musiquinhas que ele assistia, ele decorava, né? Ele tentava repetir as palavrinhas. Então, assim, com os 3 aninhos, gente, ele rasgava no inglês. Rasgava. O pai dele falava com ele e ele entendia. Ele sabia números de 1 a 100, ele sabia nomes de animais, ele sabia as